Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo da nossa série Espiritualidade e Diversidade. Espero que vocês estejam gostando bastante. Então, por favor, assine o canal, deixe seu like, acompanhe a gente no TikTok também, acompanhe a gente no nosso canal do Instagram. Mas você sabe que o que a gente passa lá é só um recortezinho de 90 segundos de tudo que a gente está falando aqui para vocês com mais detalhes. E não se esqueça, dia 11 pelo Zoom, pré-lançamento do meu livro Amor e Terror, Gênero, Diversidade e Inclusão nas Narrativas Bíblicas, e como o texto do meu livro está falando sobre narrativas bíblicas, eu estou aqui fazendo uma sequência de vídeos falando sobre os nossos erros de interpretar a Bíblia e por que que a gente fica achando que a Bíblia é a culpada pelo preconceito que a gente experimenta na sociedade, vivencia, testemunha a respeito do reconhecimento das identidades diversas, das identidades de gênero diversas. Eu queria falar para vocês hoje de uma perguntinha que muitas vezes me trouxeram, né? Que é a tal da pergunta: se homossexualidade é pecado, por que que Deus permite? Por que que eu já nasci assim? Nesses 20 anos, vocês não têm noção de quantas vezes eu ouvi essa mesma frase. Parece até um disco arranhado, sempre batendo no mesmo lugar. E sobre isso eu queria dizer uma coisa. Tem um pastor que ele falou numa conferência, uma vez, um pastor conhecido, não vou citar o nome dele aqui, porque eu estou evitando citar nomes, não sei se vocês percebem. Quando é um autor, um livro, aí eu cito, mas quando são pessoas, eu estou evitando citar nomes aqui. Mas ele falou uma coisa muito interessante a respeito disso, né? Deus criou o primeiro ser humano, os outros fomos nós que criamos. Então não adianta a gente ficar tentando jogar para Deus a culpa daquilo que foi a gente que fez. Mas, por outro lado, eu quero dizer o seguinte: toda pessoa LGBT+, especialmente as pessoas homossexuais, elas sabem que isso não começou ontem. Elas sabem que isso é uma coisa antiga. E eu já falei para vocês naquela série antiga de vídeos, etc., de um aluno que eu tive, não sei se já falei nessa nova também, que ele era um senhor de uns 60 e tantos anos, quase 70 na época, e ele achava que estava aumentando demais a quantidade de pessoas homossexuais e que isso devia ser algum problema. E, na verdade, as dúvidas desse meu aluno naquele momento foram dúvidas que me ajudaram a fazer a pesquisa sobre os assuntos de gênero com neurociência e com genética. E muito do que eu trago dentro do meu conhecimento para lidar com esses assuntos tem a ver com neurociência e com genética. São questões que aqui no Brasil ainda não se conhece direito. Uma delas é, por exemplo, o quanto que o uso de anticoncepcionais deixa no corpo feminino uma overdose hormonal que altera a sexualidade do feto se essa mulher tiver engravidado. Na época que eu comecei a encontrar esses materiais falando sobre isso, não tinha ninguém falando disso no Brasil. Hoje em dia, se você comprar anticoncepcional, principalmente um que me mostraram, que eu não vou lembrar do nome aqui agora, acho que era Diane o nome dele, mas entra no bulário, você vai encontrar lá reações adversas falando se a pessoa tomar esse remédio durante a sexta ou oitava semana de gestação, pode feminilizar o feto. Ora, e para isso está vindo em bula de remédio no Brasil, significa que esse tipo de comportamento está sendo observado há décadas. Os primeiros estudos que eu tive contato sobre esse assunto eram estudos da Noruega e da Dinamarca, acho que alguns da Suécia também, datados aí de 2000, 2000 e pouco. Na verdade, eram estudos do final da década de 90 que eu só tive acesso a eles por volta de 2000, entre 2000 e 2005. Hoje em dia,
Eu, uma vez, na igreja de um pastor, lá em Niterói, quando estava tocando esses assuntos, a menina veio me dizer isso, que ela já tinha visto isso realmente na bula de remédio do anticoncepcional que ela usava. Então, para isso estar entrando numa bula de remédio, significa que o resultado e a recursividade desse resultado de alteração, feminilização do feto, foi observado em muitos casos. Porque se é um caso aqui que acontece aqui, ali eles não têm parâmetro científico para dizer que é um padrão. Mas para eles colocarem como reações adversas, significa que não é que vai acontecer com todo mundo, mas está acontecendo com uma frequência realmente significativa. Então, as pessoas LGBT+, elas já se entendem assim desde muito cedo. A gente tem relatos de professoras do pré-escolar que recebem crianças na creche, no maternal, no jardim de infância, já mostrando sinais de homossexualidade. Se isso é um fato, então a pergunta se é pecado, por que Deus permite? Ela já não tem mais sentido. Por quê? Porque, veja, Deus não criou anticoncepcional, certo? Fomos nós, seres humanos, que criamos. Então, quem está alterando a espécie humana somos nós. Há estudos que mostram que a overdose de agrotóxicos nos alimentos também está alterando a nossa constituição hormonal, assim como também os plásticos com que a gente embala os alimentos, eles estão deixando resíduos de produtos químicos, né, nos alimentos que estão alterando a nossa composição hormonal. Então, veja, é a gente que está fazendo isso. E nós, como seres humanos, temos que ser responsáveis e dizer que somos nós que estamos estragando a nossa espécie. Não adianta a gente ficar tentando culpar Deus pelo que a gente está fazendo, né? A questão é que nós estamos nos mudando e Deus sabe disso. Como é que a gente vai lidar com essa realidade? Se a gente foi corajoso o suficiente para fazer as inovações científicas e alimentares, e seja lá o que for, medicamentosas, para a gente viver melhor, então nós temos que ser responsáveis também por assumir as consequências desse viver melhor da forma como a gente acabou criando. A diversidade de gênero é um fato irreversível, todos nós vamos ter que aceitá-la. Se você é uma pessoa muito tradicional, com muita dificuldade, pode desistir, porque você não vai vencer essa parada. E não é uma disputa de forças, é porque não dá para reverter mais. O que a gente precisa é remodelar a nossa forma de pensar sobre isso, parar de ficar usando esse critério pecado, não pecado, condenação, céu e inferno como referência para tudo. Eu estava cuidando de uma senhora, avó de um netinho, que estava sendo assediado por uns pedófilos, uns caras meio esquisitos aí. E para resolver o problema do neto, ela foi conversar com ele dizendo que aquilo era pecado, que se ele praticasse aquilo, ele ia para o inferno. Veja, o menino estava sendo iniciado na homossexualidade a partir de pessoas de fora. Isso estava acontecendo mesmo. E essa avó estava desesperada. Só que o modo dela lidar com isso com a criança foi o quê? Dizendo que a criança ia para o inferno. Essa é a forma correta de lidar com isso? Claro que não. A gente precisa o quê? Proteger os nossos filhos, proteger as nossas crianças de influências abusivas que podem colocar fotos e filmagem dos corpos deles na web, na dark web, nesses lugares macabros que existem por aí, e contribuir para o tráfico, né, infantil, não apenas o tráfico sexual, mas também o tráfico de órgãos, crianças que são sequestradas para terem seus corpos cortados e os órgãos roubados para serem vendidos no mercado negro para gente muito rica que quer transplante de órgão e não tem intenção de ficar numa fila esperando um doador. Existem coisas muito sérias que também são pecados e que a gente não toca nesses assuntos. A gente não toca por conveniência. E está na hora da gente começar a ser mais justo com as questões. E se é para falar de pecado, vamos falar de pecado efetivo,
né, pecado destrutivo para a humanidade, não aquilo que uma pessoa homossexual faz com o corpo dela, uma pessoa trans faz com o corpo dela. Essas pessoas precisam ser amadas, aceitas como são e amadas, tratadas com dignidade, tratadas sem asco, sem nojinho religioso. Isso é o que elas precisam. Quem são os culpados do que está acontecendo? Nós, espécie humana. Nós estamos nos mudando. Então, temos que ser responsáveis. Temos que saber lidar com as consequências daquilo que nós estamos provocando em nós mesmos. Tá bom? Até a próxima e a gente continua se falando. Tchau.